Olá pessoal, então hoje nós vamos continuar com a aula sobre vetores, tá? Nós vamos retomar um pouquinho a aula da semana passada, né? E aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Vai ser essa aula 2 de vetores e vamos falar novamente sobre a decomposição de vetores, tudo bem? Eu vou retomar a decomposição de vetores. Nós já havíamos falado sobre como fazer isso, e aqui eu vou retomar de maneira que a gente tenha um melhor entendimento do que foi dito na outra aula, né? Então, o princípio, nós vamos partir do princípio que é o seguinte: qualquer vetor arbitrário V pode ser escrito como uma soma de dois ou mais vetores, tá bom? Então, como vocês viram lá na álgebra linear, eu posso ter um vetor A, que ele é a soma, na hora que é um igual, né? Que ele é a soma de vários vetores, né? A, B, C, D, etc., né? Então, eu tenho uma superposição de vetores aqui, cuja resultante é o meu vetor A, tá bom? Deixa eu só apagar aqui para não ficar muito poluído. Então, é isso que eu vou fazer. Só que ao invés de eu ter vetores quaisquer, os vetores que eu terei aqui serão vetores que estão alinhados com o eixo X e o eixo Y, tá? Então a gente vai usar, por enquanto, nós vamos trabalhar com a ideia das componentes cartesianas, né, ou retangulares, né? De onde vem esse nome retangular? Então, se nós pegarmos aqui o plano cartesiano, né, a gente tem Y e X, né? E eu tenho aqui um ponto P, né? Se eu tenho um ponto P, que é X', Y', né? Ponto P, X', Y', ele me dá isso aqui. E eu tenho formado aqui a figura de um retângulo, né? Então aqui eu tenho Y' e aqui eu tenho X'. Tenho formado aqui um retângulo. No entanto, eu posso descrever esse ponto, localizar esse ponto de uma outra forma. Eu posso usar o mesmo plano cartesiano, tá? YX, né? E eu tenho aqui o ponto P, né? Ponto P, X', Y', que ele pode, né? Eu posso descer as coordenadas aqui, né? X' e Y', mas agora eu posso usar o seguinte artifício: eu vou localizar esse ponto por um vetor, tá? Eu vou de vetor A, tudo bem? E uma das características do vetor é que ele tem direção e sentido. Então tem um sentido aqui para a direita, né? E eu tenho a direção dada por um vetor θ, por exemplo. Deixa eu colocar aqui alfa, né? Porque a gente vai utilizar alfa e assim já fica mais coerente. Então a gente tem um vetor alfa. Então aqui em cima o ponto P ele é localizado por X' e Y', né? E aqui embaixo, e aqui nesse caso o ponto X ele é localizado pelo módulo do vetor A e por θ, né? Essa aqui são chamadas coordenadas polares, tá? Se eu colocar mais uma dimensão aqui, elas se tornam cilíndricas. Então, dependendo do tipo de problema que você tem, é mais fácil você tratar com coordenadas polares ou com coordenadas cilíndricas. Algumas vezes você precisa fazer cálculos com esfera, então você vai tratar com coordenadas esféricas no lugar de coordenadas cilíndricas ou coordenadas retangulares. Então, como a gente está no início aqui do estudo de física, a gente vai começar com o mais simples, né, que são coordenadas retangulares. E não é só porque estamos no início do curso. Os problemas que são atacados aqui,
né, eles não precisam, por enquanto, de coisas mais elaboradas, porque nós temos aqui movimentos retilíneos, né? Se temos movimentos retilíneos, eu não tenho curva envolvida aqui, eu não preciso que as minhas coordenadas sejam diferentes das retangulares. Então elas ficam mais simples de serem utilizadas do que eu usar as coordenadas polares, né? Por exemplo, né? Então, vamos lá. Então eu tenho aqui, voltando ao que diz ali o princípio inicial, eu tenho um vetor V que ele é composto por outros dois vetores, né? O vetor Vx e o vetor Vi. Então aqui eu posso utilizar apenas o cosseno e o seno para indicar a direção do vetor, tá? E o que acontece aqui? Para simplificar a coisa, a gente faz esses vetores como estando sobre o eixo. Então, eu tenho aqui o vetor Vx que está sobre o eixo x. Então, a direção, ela já como é em uma dimensão, eu não preciso utilizar aqui nenhum sinal indicando que é um vetor. O que eu tenho que fazer aqui? Então, eu faço a projeção do vetor V, né, nas coordenadas x. Então, esta é a projeção, Vx é a projeção de V na coordenada x, tá? Então, Vx é módulo de V, tá? Cosseno alfa, tá? Então, isso aqui é o cateto adjacente. E aqui eu tenho o cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa dá o quê? Dá seno. Então, aqui, como eu tenho o cateto oposto, né, o meu vetor ele é sobre o eixo y, então eu não preciso indicar aqui também algum símbolo vetorial. E eu tenho seno de θ. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno de θ. Por isso que eu consigo escrever desta forma aqui as componentes Vx e Vy do vetor V, né? Então o que acontece? Quem é V, né? Agora observem aqui que eu não tenho a seta. Então esse vetor sem a seta, ele é o módulo. Então é o módulo de V, aqui eu me confundi, este aqui tem seta, tá? Então é o módulo de V e ele é calculado assim, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, e eu calculo a raiz quadrada disso, né? Então o módulo de V sempre será a raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado, tá? Então esta é a forma de se calcular este módulo aqui, né? Este módulo aqui, né, do vetor, que está aqui e que está aqui, né? Então, na frente do cosseno e do seno eu teria a raiz quadrada deste termo aqui, né, desta soma. Tudo bem? E isso aqui é o tamanho, o módulo do vetor. Tudo bem? Então a gente pode intercambiar os termos aqui, tanto módulo como tamanho. Eu vou usar os dois no decorrer das aulas aqui, tá? E a gente precisa aqui de um vetor unitário. Então vocês notaram ali que eu tinha um problema na notação, que eu dizia que era V cosseno θ, mas não estava me dizendo que direção que era, né? Se eu tirasse o lado esquerdo, onde estava dizendo Vx do Vy, eu tinha um V cosseno θ ou V seno θ, e eu não sabia para onde estava apontando. Então a gente vai resolver esse problema aqui utilizando o conceito de vetor unitário. O que é um vetor unitário? Um vetor unitário é um vetor que tem tamanho ou módulo igual a 1. Então, um vetor unitário multiplicado por qualquer constante, ele vai ser sempre 1. Né? Não, sempre 1 não. Me desculpe. Um vetor unitário multiplicado por uma constante, ele vai ser igual à constante. Tá? Então não há modificações aí. Então eu posso fazer o seguinte,
eu posso dizer que numa certa direção, na direção do vetor unitário, eu tenho uma quantidade de componente, né? Essa quantidade da componente ela não se altera porque ela está multiplicando um vetor que é unitário. Se esse vetor tivesse um tamanho 10, a componente seria multiplicada por 10. Né? Então, um vetor unitário ele tem módulo ou tamanho igual a 1. Tá? E ele é definido assim. Né? Aqui a gente vai escrever diferente, então eu tenho um V e agora eu vou ter aqui um sinal. Este sinal que indica vetor unitário ou versor, né? Temos o sinal de igual e temos o vetor aqui multiplicado pelo seu, multiplicado não, dividido pelo seu módulo. Então nós temos V aqui, né? Então V que ele vai ser dividido por Vx ao quadrado, Vy ao quadrado, raiz quadrada disso aqui, né? Isso aqui me dá um vetor V, que nós também chamamos de versor. Tudo bem? O vetor unitário V ele tem a mesma direção do vetor inicial V aqui, né? A direção é a mesma, né? A única coisa que muda é o tamanho. Então, o que a gente pode fazer com esta informação? Ela é extremamente útil porque agora eu posso utilizar aquelas componentes que eu tinha e dizer qual direção ela está, né? A coisa fica mais precisa. Então, o que eu tenho aqui? Os vetores unitários ao longo das direções x e y são I e J. Então, eu vou ter o versor I na direção x e o vetor J na direção y. Né? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu tenho estes versores aqui, né? Nessas direções. O que geralmente a gente faz, eu vou mudar a cor da tinta aqui, o que geralmente a gente faz é o seguinte, né? A gente escreve assim, então estou lá no quadro de giz, né? Preto, escrevendo com giz branco, na UPG o quadro é verde, né? E daí, eu, para marcar o meu versor, o que eu faço? Eu venho aqui em cima do eixo Y e desenho um versorzinho e venho em cima do eixo X e marco outro versorzinho aqui. Então aqui é I e aqui é J. Né? Aqui ficou um pouco para fora, mas a gente vai utilizar assim. Tá? A gente vai escrever os versores unitários em cima do eixo X e do eixo Y, respectivamente. Tá bom? Eu peguei essa figura de um outro lugar e ela não está escrita do jeito que eu falei para vocês que a gente vai escrever, para ficar um pouco mais didático aqui, para dizer para onde estão apontando esses versores. Né? Então, qualquer vetor V, ou vetor unitário V, pode ser escrito em termos de Y e J. Né? Agora, então, eu não vou precisar mais de seno e cosseno. Né? Eu vou escrever desta forma. Assim. Então, eu tenho a componente x na direção y e a componente j, y na direção j. Observem que essa aqui é a mesma figura que eu tinha apresentado anteriormente, mas eu escrevia Vx, eu escrevia desta forma, que V, cada componente separadamente como V cosseno θ e V seno θ. Agora eu tenho V cosseno θ na direção x e eu tenho V seno θ na direção j. Né? E o que eu quero dizer com essa anotação aqui, eu estou querendo dizer que elas são perpendiculares, tá? Entre si. Então, não vai existir, ou melhor, eles são linearmente independentes, são ortogonais. Então, eu tenho a componente x e a componente y, então eu tenho j e eu tenho i, isto aqui
é um ângulo de 90, né? São ortogonais, então em três dimensões eu teria um outro eixo saindo do papel que seria ortogonal a x, a y e a j também, ok? Então nós passaremos a escrever assim, fica mais fácil, né, a nossa escrita. Tudo bem? Então, continuando aqui, com a decomposição de vetores no espaço bidimensional, a gente pode escrever o ângulo em termos de Vx e Vy, né? Então, para fazer isso, simples, né? Simples. A gente só pega a fórmula anterior e escreve o ângulo assim, né? Então, agora nós temos o ângulo θ. Então, mas vocês podem estar me perguntando, professor, o senhor não escreveu o ângulo, escreveu o cosseno do ângulo e também escreveu o seno do ângulo. Como é que faz, né? Então, aqui é simples, é o arco cujo cosseno é θ. Você faz a operação inversa. O arco cujo cosseno é θ vai te dar o valor de alfa. Beleza? E a tangente é a mesma coisa, né? Então, a tangente é definida assim, né? Cosseno sobre seno, ou a componente y sobre a componente x. Tá? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Perfeito? A gente vai ver um problema resolvido na próxima aula e por enquanto é só, pessoal. Tá?